Mas a geografia bíblica é um assunto muito específico. Por quê? Quando, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós sabemos que a Bíblia tem uma distância de nós. Tá? Que distâncias são essas? A Bíblia tem uma distância linguística de nós. Essa distância linguística é porque nós falamos o português e a Bíblia é escrita em hebraico e grego nos seus originais. Então existem nas traduções uma distância linguística. Há uma distância temporal, tá? Porque a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, onde a cultura é diferente, onde o vocábulo é diferente, onde toda a organização mundial se encontrava de maneira diferente, e nós temos uma distância histórica, tá? A Bíblia tem uma distância cultural, ou seja, para que você entenda os termos bíblicos usados, o que significa tal ato, tal ação, certo? Então, por exemplo, quando Jesus se ajoelha para lavar os pés dos discípulos, o que significa aquilo? Né? O que significa acabar o vinho nas bodas de Caná? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia tem essa distância cultural. Tá? E a Bíblia também tem, por último, a distância geográfica de nós. Então, se nós pudéssemos pisar nos lugares bíblicos e entender a geografia, vales, montanhas, que estão presentes desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, né, com nomes específicos, saber o que são poços, saber o que são rios, né, o que significam aqueles rios, o que significa quando Naamã, né, teve que mergulhar no Rio Jordão, o que significa quando Moisés está ali no Monte Nebo e olha para o Rio Jordão, o que isso tem, qual é a relevância disso, qual é o peso disso para a história bíblica, o que implica toda essa geografia no quesito de interpretação bíblica, tá? Então, o que significa isso no quesito de interpretação bíblica? Então, essa é a importância da descrição daquilo que nós estamos estudando. Toda a história bíblica, tá, gente? De Gênesis até Apocalipse, ela se desenrola de uma parte muito determinada e muito fechada do mapa mundial, tá? Então, é uma parte muito específica. A geografia bíblica, por mais que lá no livro de Atos dos Apóstolos, ela se desenrola além de algumas fronteiras, o foco de todo o cumprimento profético está na Palestina, certo? E a Palestina hoje é um lugar que precisa ser conhecido não como fonte histórica passada, mas como fonte histórica presente para os cristãos e também como uma fonte histórica futura para quem precisa entender sobre a escatologia, por exemplo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, vamos lá. Divisões da geografia. A geografia ela não só fala de várias montanhas, ela não fala de depressões e mares, né? A geografia ela tem também uma subdivisão. E essa subdivisão ela está externada para vocês na página 20 e 21, onde diz divisões da geografia. Geografia histórica é o primeiro ramo. O que significa a geografia histórica? O ramo da geografia que procura reconstruir os aspectos humanos, econômicos, físicos e políticos de uma determinada região do passado. Quando você pega, por exemplo, aquelas grandes produções, né, novelas, filmes, minisséries sobre os tempos bíblicos, e você começa a observar aquelas grandes produções, as construções dos palácios, como era a roupa das pessoas, o mercado, a fonte de troca, o valor monetário, né, de cada coisa, você começa a entender os valores aplicados a cada coisa. Lembra que eu falei para vocês na aula que nós tivemos lá no Grande Templo sobre, por exemplo, a questão do talento? Quem estava, quem lembra? Né? Então, quando você vai reconstituir o que significava aquele valor naquela história, você já entra então na geografia econômica, que estuda os recursos econômicos, seja de origem vegetal, animal, mineral, presentes nas diversas regiões da terra e sua forma de exploração. Você vai entender, por exemplo, como que Abraão teve que pesar, né, a prata para comprar a sepultura de Sara. Você vai entender, por exemplo, por que Jesus fala de dracmas, denários, talentos, né? Como eu fiz a aplicação para vocês 3 aulas atrás. Você vai entender o que significava a questão da pesca, a questão econômica, e por isso você vai entender, por exemplo, por que Israel é tão atacado, tá? Por quê? Por causa da geografia econômica. A geografia política
investiga a relação entre o poder de um país e sua geografia física humana, analisando a influência da política na geografia. Então, por exemplo, a política na divisão de terras. Quando você entende um pouco de geografia política, você vai entender, por exemplo, por que o princípio de Israel ter um rei. O que acontece quando Paulo descreve, comparando o povo de Deus como corredores de grandes corridas, né, e batalhas. Quando ele faz algumas analogias, você vai entender qual a importância de uma guerra, tá? Dentro do contexto político. Como que funcionava essa guerra? Você vai entender por que, por exemplo, Salomão se casa e faz tantas alianças políticas, ele tem tantas mulheres no seu harém. Você vai entender também por que Deus faz algumas proibições para os reis de Israel, para os seus exércitos também. Então, tudo isso implica em conhecer a geografia política deste povo. Pode entrar. Sim, sim. Gente, vou aviso mais uma vez. Livro de geografia bíblica. Tem alguém que está sem? Física é a geografia propriamente dita, que inclui o estado de relevo, do clima, da vegetação, da fauna e da flora. A geografia humana interessa-se pelos agrupamentos humanos para entender como dividem o espaço, como se adaptam às condições naturais e como se organizam para explorar os recursos da natureza, né? Então você entra um pouco dentro do ramo da antropologia quando você entende a geografia humana, que vai te explicar como funcionavam culturalmente as divisões da sociedade em determinados lugares. Então, no Oriente, por exemplo, eu tenho a era patriarcal, certo? Que você não tem no Ocidente. Então você tem a era patriarcal, você vai entender como funcionam os clãs patriarcais, qual a implicação tem isso dentro da peregrinação do povo de Israel, dentro da peregrinação de Jacó, dentro da peregrinação de Abraão, de Isaac. Como eram essas divisões? Por que quando Abraão saiu do meio da sua terra, da sua parentela, que peso isso tinha, né? Culturalmente, socialmente na época? Então, quando você entende esses pormenores, que é muito mais profundo do que entender, por exemplo, só as maneiras e costumes bíblicos, né? Nós temos um livro que aborda só sobre cultura bíblica. Você começa a entender e facilitar a sua compreensão do texto. Certo? Então, eu estou na página 21, a geografia bíblica. Segundo Monet, em 1977, a geografia bíblica ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida dos seus habitantes. Na história, um pouco abaixo da revelação de Deus ao homem, percebemos muitos cenários em que os eventos se desenrolam. Por exemplo, jardins, desertos, vales, montanhas, entre outros. Não é por acaso que a Bíblia dá uma descrição, tá? Do lugar onde aquele personagem se encontra antes de desenrolar o fato em si, certo? Porque se aqueles lugares não tivessem uma importância no texto, na interpretação do texto e na indicação do texto, essas descrições não estariam presentes na Bíblia. Mas essas descrições são enfáticas e detalhadas na Bíblia, né? Então, quando, por exemplo, na passagem onde a Bíblia diz que os reis desceram para uma batalha, né? E aí chamaram Eliseu. E Eliseu começa a dizer: trazei um tangedor, porque esse vale se encherá de tanta água, vocês precisam cavar rocha. Você só vai entender o texto se você entender que tipo de região eles estavam, que era uma região desértica. O que tinha perto? Não tinha nada perto. Aí o que vocês precisam entender? Qual o tamanho do volume do rio que transbordaria quando Eliseu vai falar com Deus, né? E por que aquelas águas pareciam que estavam vermelhas, a ponto dos exércitos dizerem que um soldado matou o outro e por isso estava descendo um rio de sangue? Quando você consegue visualizar a geografia do lugar, o texto passa a ter um maior sentido para você, certo? Porque quando você não consegue visualizar, como eu disse, a Bíblia tem uma distância geográfica e cultural de nós, certo? Você continua com o texto como se fosse de maneira obscura, tá, gente? As fontes da geografia bíblica. Então, eu tenho a própria Bíblia e a arqueologia bíblica, certo?
Gente, a arqueologia bíblica é um ramo muito específico. Você tem aí canais no YouTube, como por exemplo do Rodrigo Silva, que você pode ver, né, ouvir, porque são especialistas em geografias bíblicas. Então ele está resgatando tanto a cultura quanto o espaço daquele tempo. Porque se a gente pensa em geografia, né, e quem vai até a Palestina visita aquele lugar, tem uma ideia do que foi, mas não é a mesma coisa. Alguns países, por exemplo, mudaram de nome, né? As culturas mudaram drasticamente e a forma como era distribuída aquele espaço não é mais assim. Então esse resgate arqueológico, ele resgata a cultura daquele tempo, resgata a divisão social daquele tempo, tá? E organiza na cabeça de quem estuda o real sentido do texto, certo? Então, aí a história geral. A história geral, tá? Aí você pergunta, qual é a fonte de estudo do crente, né? A fonte de estudo, professora, você sempre fala com a gente que precisa ser a Bíblia, unicamente a Bíblia. A Bíblia se interpreta pela Bíblia, mas existem ferramentas que você precisa ter com você, porque senão você não vai conseguir entender o texto. Então, quando você vê dentro da Bíblia uma distância cultural, uma distância geográfica, uma distância histórica, você precisa ir para a história. Mas a história, ela não pode entrar, por exemplo, dentro de uma explicação. Ela não pode entrar dentro de uma ministração como fato inspirado pelo Espírito Santo. E nem você pode trazer aplicações para a igreja dentro da história. A história só é uma ferramenta de entendimento para diminuir, para encurtar a distância entre você e o texto bíblico. Quem está entendendo? Então a distância entre você e o texto bíblico vai ser encurtada, mas a fonte de inspiração para o seu estudo, para a sua pregação, para a sua edificação é a Bíblia, certo? Mas para entender a Bíblia, lembra do orar e labutar? Você precisa orar, precisa pedir a iluminação ao Espírito Santo, mas a labuta, o Espírito Santo não vai te ensinar geografia, o Espírito Santo não vai te ensinar hebraico, não vai te ensinar grego, o Espírito Santo não vai te ensinar arqueologia, tem coisas que você precisa buscar. Agora, daquilo, quando você diminui a distância daquele texto, de maneira natural, aquilo que é espiritual, somente a iluminação do Espírito Santo pode te dar. Então a iluminação do Espírito Santo, ela entra junto com a labuta que você tem em diminuir essa distância do texto bíblico entre você e a cultura, entre você e a geografia, entre você e a história bíblica. Tá bom, gente? Amém, gente? Amém. Alguma pergunta? Agora na página 25, eu peço que todos abrem o texto na página 25. Vocês vão ter um mapa escrito aí, mapa 1. Mapa 1. Certo? Então vamos lá. Vamos interpretar esse mapa 1. O título do mapa 1 é o mapa bíblico do Antigo Testamento. Todos os lugares que estão riscadinhos são mares. Água, salgado. Todos os risquinhos que vocês têm aí, tá? São rios. Por exemplo, o rio Eufrates. Localize, está escrito Mesopotâmia. Então você tem alguns braços, onde, por exemplo, está escrito aí rio Eufrates. Os principais dentro dessa história estão marcados, como por exemplo, acha aí no mapa, embaixo, perto do rodapé, deserto líbio. Agora localizem Rio Nilo, está bem pequenininho. Então esses risquinhos que vocês têm aí são água doce. Certo? Se vocês quiserem fazer setas e colocar água doce, água salgada. Agora, vocês vão localizar onde está escrito deserto arábico. Sim ou não? Sim. Agora localizem Ur. Está em cima do deserto arábico. Ur. Certo?
onde Deus fez o chamado de Abraão, e que Abraão é natural de Ur. Agora vocês vão fazer uma seta da seguinte maneira: Abraão vai sair de Ur e vai para o lado. Acompanha aí Mesopotâmia e acha, põe um dedo em Ur e o outro dedo vocês vão colocar em Arã, que está do ladinho da Mesopotâmia, de onde está escrito Mesopotâmia. Acharam? Então vocês vão fazer uma seta partindo de Ur e parando em Padã Arã. Então a flecha da seta vai apontar para Arã e o início vai apontar para Ur. Ok? Primeira coisa que vocês vão observar. Vocês vão ter esse mapa mais detalhado para frente, tá? Mas só para começar a familiarizar, vocês vão observar que à medida que Abraão avança para o meu lado esquerdo, à medida que Abraão está avançando, eu tenho mais fontes de água doce do que para o lado de Ur. Sim ou não? Então eu vou perguntar de novo, porque tem gente que não processou. À medida que Abraão avança para lá, eu tenho mais fontes de água doce do que para o lado de Ur. Sim ou não? Sim. Raciocínio agora. Se eu tenho mais fontes de água doce, isso quer dizer que este lugar é mais fértil ou menos fértil? Mais fértil. Então, Deus está mandando Abraão sair e partir em direção a uma terra fértil, em direção a uma fertilidade. Qual é aquilo que Deus prometeu para Abraão? A terra que mana leite e mel. Essa seta, né? Então tem até alguns mapas muito específicos que mostram em forma de meia-lua, é chamado de crescente fértil. Então o caminho que Abraão vai fazer com Deus é o caminho da crescente fértil, certo? Agora vocês vão observar, em volta da Mesopotâmia, você tem aí deserto arábico, Babilônia, Suzã, Elã, Síria, Fenícia, e lá embaixo você tem Canaã. Então agora vocês vão fazer uma outra seta, partindo de Arã, e vão chegar com essa seta em Canaã. A Canaã está para baixo. Então agora você entendeu qual foi o caminho que Abraão percorreu. Saiu de Ur, parou em Arã, foi para Canaã. Certo? Agora vocês observam que durante esse trajeto, você tem aí em volta os inimigos famosos de Israel. Você tem a Babilônia, certo? Do lado de lá da Babilônia você tem Suzã. Suzã é onde se desenrola a história de quem? Isso, Mardoqueu e Esther, né? Você tem Fenícia, Canaã, Egito. Agora, olha a distância, gente, de Canaã, Jerusalém, para o Egito. A distância é pequena ou a distância é grande? Pequena. Pequena. Onde está escrito Gósen? É de onde os israelitas saem. Então o Egito é uma grande terra. Mas de onde está escrito Gósen é de onde os israelitas saem. Certo? Ok? Agora vocês vão pensar na lógica da peregrinação deles de Gósen a Canaã. Acharam? Eles tinham que subir. O que eles fizeram? Descer. Localizem o Mar Vermelho. Então vocês entenderam a peregrinação de Abraão, agora vocês estão localizando o Mar Vermelho. Está do lado do Egito, do lado. Certo? A seta de Gósen seria subindo ou descendo? Não. A
certo? Não tem que ser em Gozen, não. Gozen é aonde foi da onde era a cidade que os israelitas, que os hebreus ocupavam dentro da terra do Egito. Então não faz ligação de Canaã com Gozen. Não faz. Era para fazer, mas não fez. Eles desceram para o Mar Vermelho. Onde foi que eles atravessaram? Vê que o Mar Vermelho está assim, olha para minha mão. Está assim, vai afunilando assim. Nessa pontinha mais fina é onde eles passaram. Ok? Beleza? Informações dadas, capítulo 2. Deixa eu ver. As terras do Antigo Testamento. Mesopotâmia, onde tudo começou. Volta no mapa. Por que alguém diz que a Mesopotâmia foi o lugar onde tudo começou? Aí, principalmente alguns tempos para cá, eu estou recebendo vídeos de pessoas falando assim: ah, professor, eu estou vendo gente, onde fica o Jardim do Éden? Vocês precisam lembrar duas coisas. Primeiro, que Deus colocou anjos com espadas flamejantes para que nenhum homem nunca mais encontrasse o caminho para o Jardim do Éden. Sim ou não? Então ninguém vai encontrar. Mas ainda que pudesse ser encontrado, tá? Houve o de... O Éden era um lugar espiritual ou um lugar natural? Natural. Então houve o dilúvio, certo? O Éden pode ser que seja preservado? Só a eternidade sabe. Mas existem essas possibilidades para que você pense, ok? Então vamos lá. Por que alguém diz assim, olha, foi nesse lugar que tudo começou? Por causa dos rios que a Bíblia cita e que permanecem nesse lugar, tá? Por causa dos rios, Rio Tigre, Rio Eufrates, tá? Que estão nesse lugar. Então, a referência dos rios, né? Esses braços desses rios que são ponto de partida para essa interpretação, ok? Então, é uma região localizada na crescente fértil. Você já entendeu o que é crescente fértil. E você sabe agora o que é que o livro está falando relativo à crescente fértil. Certo? Você tem um outro mapa, mapa 2, na página 29, localize por favor. Esse mapa da página 29 é o mesmo mapa da página 25, tá? É o mesmo mapa da página 25. Por que esse mapa está repetindo aqui? Para que enquanto você lê o livro, você veja o mapa e entenda, tá? Então, qual que é o meu auxílio para você hoje? É entender o mapa junto com você, tá? Então, a Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios, que é uma referência aos rios Tigre e Eufrates, que abrange boa parte da região, ok? Então, vamos de novo no mapa 2, localize o rio Eufrates. Localizaram? Então, circula aí, rio Eufrates. E coloca aí, Éden, coloca uma interrogação. Agora localizem o rio Tigre. O rio Tigre está perto de Suzã e Elam. Sim, localizem, porque o ponto de partida da explicação agora é o rio Tigre e Eufrates. Aí vocês colocam Éden, interrogação. Nessa região do rio Tigre e Eufrates, eu tenho uma civilização muito importante, que é a civilização da Baixa Mesopotâmia, que é a civilização dos caldeus, certo? Que é a famosa Babilônia de Nabucodonosor. Eles têm uma importância na geografia histórica muito grande, porque eles têm um desenvolvimento social muito intenso, um desenvolvimento
onde eles, por exemplo, eles desenvolvem um tipo de escrita, chamado de escrita cuneiforme. Vocês vão ver isso em maneiras e costumes bíblicos, é como se fosse, né, nos achados arqueológicos. Então, a geografia histórica, ela trabalha com os achados arqueológicos, linkando os achados arqueológicos naquilo que a história relata, certo? Então, eles pegavam pedaços de argila e, enquanto o resto do mundo estava escrevendo com desenhos, né? Então, por exemplo, lá nas outras civilizações, é um hominho com um boizinho, com um foguinho, né? Que conta uma história. Até no Egito a escrita é assim, sim ou não? O Egito é uma civilização que está muito mais à frente. Nessa região da Babilônia, entre os rios Tigre e Eufrates, eles desenvolvem a escrita cuneiforme, que é a primeira escrita feita de símbolos e não de figuras. É uma escrita simbólica. Então, por exemplo, o A do nosso alfabeto, o A, o B e o C não simbolizam, não são símbolos que juntos formam palavras e palavras formam ideias. Então, no nosso alfabeto, as palavras, as letras são símbolos que juntos formam palavras e palavras formam ideias. A escrita cuneiforme foi a primeira a usar essa técnica de entendimento. Símbolos que juntos formam palavras que vão formar ideias, certo? Então, nas escavações arqueológicas, eles veem a importância e como se deu o desenvolvimento humano a partir deste ponto de partida. Então, quando você pensa em Egito, medicina, quando você, né, olha para baixo, vê o Egito, medicina, astronomia, né, todas as técnicas aí de fogo, de artes, né? Quando você olha para a Babilônia e você vê também a questão da escrita sendo desenvolvida, né? A da agricultura sendo desenvolvida, da economia sendo desenvolvida, você vê que não é à toa que a parte do mapa mundi que Deus escolheu para desenvolver a sua história, para desenvolver a história da sua igreja, para desenvolver a história do seu povo, é um lugar de onde parte desenvolvimentos que vão atingir todo mundo. Então, a escrita, a fala, a arte, a ciência, tudo partiu dessa crescente fértil, certo? Então, toda a cultura de agronomia, tudo partiu dessa crescente fértil, ok? E isso é comprovado pela arqueologia juntamente com a história do mundo, a história mundial. E é nesse berço existencial que Deus planta sua semente, chama um homem, desenvolve um povo e traz Jesus. Ok? Então vamos lá. Localização da Mesopotâmia, nós já falamos, eu estou na página 31. Dilúvio e a sua relação com a geografia. Alguém quer falar alguma coisa? Peregrinar na terra e acha um lugar onde ele consegue plantar e colher, ele se fixa nesse lugar. Então, por que, por exemplo, o Egito já era uma civilização muito à frente do desenvolvimento? Por que a Babilônia era um lugar muito à frente? Por que Canaã era uma região muito à frente? Porque são lugares que possibilitaram as pessoas chegar, fixar a moradia e se desenvolver. Porque no deserto ninguém fixa a moradia, as pessoas vão nômades de um lugar para o outro. Então, quando aqui o seu livro diz que é berço de desenvolvimento de escrita, agricultura, é porque essas pessoas que se fixaram aqui tiveram ali, por causa da água, uma sobrevivência e uma subsistência. Se não tem água doce, não tem como o homem sobreviver, certo? Se não tem água doce, não tem como plantar, não tem como colher, não tem como cuidar de animais, certo? Então ele vai pegar, né, tirar as estacas dali e procurar um lugar onde ele consegue sobreviver. Então Deus tira Abraão de um lugar mais seco para um lugar mais fértil. Porque que Deus quer fazer de Abraão uma grande nação, certo? Certo? Certo. Então vamos lá. Eu preciso que vocês vão agora para a página 31. O dilúvio e sua relação com a geografia. Então vamos lá. Adão e Eva. Qual a primeira vez que o homem se espalha? Caim e Abel. Certo? Caim mata Abel. Deus fala com Caim que ele tem que fugir. Ele vai ser fugitivo e errante sobre a terra. Foi isso ou não foi? Então Caim foge. Os descendentes de Caim agora começam a fazer a primeira
eles começam a tocar, começam a desenvolver música, começam a desenvolver agricultura, mas eles são homens perversos e duros de coração. O próximo passo que a Bíblia fala sobre civilização é sobre a Torre de Babel, onde os homens dizem, a ordem expressa de Deus é que eles multipliquem e encham a terra, como é a terra. Na Torre de Babel é a tentativa de concentrar todo mundo no mesmo lugar. Aí Deus diz assim, vamos descer lá e vamos confundir as línguas, sim ou não? Sim. Para que o homem seja forçado a se espalhar. Então, primeiro é com Caim, segundo com a Torre de Babel. Então, eles começam a se espalhar. Mas, à medida que eles se espalham, o coração perverso daqueles homens multiplica a iniquidade em todo o canto da terra. Até que Deus procura o justo e acha Noé. E diz, Noé, entre você na arca com seus filhos, as mulheres de seus filhos, os animais e a sua esposa. Noé tinha 3 filhos. Quem são os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Ok? Noé agora fica 40 dias, 40 noites caindo a chuva. Depois ele fica cerca de um ano na arca e para sobre o Monte Ararat. A água, sim ou, a arca, sim ou não? Acorda, irmão, ele acorda. Sim ou não? Sim. Quando ele, então ele solta a pombinha vai, pombinha volta, pombinha vai, pombinha não volta. Certo? Ele desce da arca. Quando Noé desce da arca, a primeira coisa que ele faz é um sacrifício. Depois, Noé planta uma e ele fica embriagado. Ele fica embriagado. Ele tem quantos filhos? 3. Sem, Cã e Jafé. Certo? O Cã faz o quê? Ele zomba do pai, junto com o Jafé. E o Sem, ele entra e cobre o pai. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aí eu vou observar que os descendentes de Sem, Cã e Jafé que agora vão dar origem a todos os povos da terra, porque a terra está despovoada por causa do dilúvio, não é? Os descendentes de Sem vão se espalhar pelos diversos pontos, estou na página 31, da Ásia. Os de Jafé se estabelecem na Europa, certo? E os descendentes de Cã, eles constroem a cidade de Nínive, Calá, Babel e outras. Certo? De Babel é o segundo espalhamento. Gente, vira a página. Página 32. Nações jafetitas, ou seja, descendentes de Jafé. Nações camitas, descendentes de Cã. Nações semitas, descendentes de Sem. Ok? Vamos lá então. Você vai agora fixar nas nações semitas. Elão. Então aqui são o nome dos filhos. Certo? Elão, elamitas. Assur vai dar origem aos assírios. E Arfaxade aos caldeus. Onde Abraão morava? Em Ur, que era uma cidade dos descendentes de Sem. Então a nação que Deus escolheu, os descendentes de Noé que Deus escolheu, são os descendentes de Sem, que são chamados de semitas, ok? Então os descendentes de Noé que Deus escolheu são os semitas. Lúdios, Lídios, Arã, deu origem aos sírios e os arameus. Os camitas, aos cuxitas, né? Que são os etíopes, aparecem muito na Bíblia. Muito. A mulher de Moisés, por exemplo, era cuxita, certo? Eles deram também origem aos líbios, aos cananeus e aos egípcios. As nações jafetitas, aos medos e os persas, aos gregos, aos russos, aos traços, aos celtas e aos sírios. Ok? Sim ou não? Então eu estou já no capítulo 3, a peregrinação pelo deserto. Então Deus chama Abraão, que é descendente de Sem. Abraão gera Isaac.
Jafé, é mais próximo por terra? Eu não tenho nem ideia. Eu não faço ideia. Tem alguém que faz ideia? Porque a geografia bíblica, Fernanda, ela está concentrada na história da Palestina. Eu não tenho ideia. Eu não sei nada de geografia. Gente, fala pra vocês vão acreditar. Capítulo. Gente, eu tô falando coisa com coisa? Não. Quem falou que não? Você? Não foi não, ela não falou nada. Ela falou. Gente, sério, eu tenho uma barreira esse negócio de geografia assim. Norte, sul, leste, oeste, Europa. Eu falo pro meu marido assim, país tal fica onde? Aí às vezes eu falo o nome do continente, ele falou assim, não, isso não é um país, isso é um continente. Eu tenho bloqueio assim, terrível com questão de geografia hoje. Mas vamos lá. A peregrinação pelo deserto, página 35, eu estou. Êxodo 13, 17 e 18 diz: o teatro das maravilhosas obras de Moisés foram Zoan, cidade real, e do braço tanítico do Nilo. Quando soava a hora da libertação, Israel foi impedido de passar rumo a Canaã pela direção por ser o caminho dos filisteus, e como egípcios havia, levantando uma linha de fortificações ao longo da fronteira terrestre que tinham defendido entre o Mediterrâneo, a cabeceira do Golfo de Suez, viram-se obrigados a desviar para o oeste, em direção ao Mar Vermelho. Gente, se você pega um texto e abre o mapa hoje, então você vai comprar lá numa livraria comum um mapa mundi hoje com o nome de todas as cidades, não adianta nada. Para estudar Bíblia tem que ser mapa bíblico, porque todos os nomes mudaram. Muito raro vão permanecer. Algumas regiões não existem mais. Algumas nações não existem mais. Alguns caminhos não existem mais. Então mapas bíblicos são mapas bíblicos. Mapa mundi de hoje não serve para você estudar a Bíblia. Certo? Então é muito específico. A geografia bíblica é muito específica. Ok? Então agora no capítulo 3 nós temos tabelas, tabelas e tabelas e mapas e tabelas. Vamos ver o que fala para nós mapas e tabelas. Tá? Estou na página 36. De Ramsés ao Sinai. Gente, eles fazem ao todo 15 paradas. Quanto tempo foi a peregrinação no deserto? 40 anos. Nesses 40 anos, eles fazem 15 paradas, certo? Então, essa tabela organizou para vocês todas as paradas, o que aconteceu nessas paradas. Essas paradas são paradas de um dia? Não, são paradas de anos, tá? São paradas de anos. Eles, lembrando, eles paravam quando a nuvem e a coluna paravam. Como que eles faziam? Eles construíam primeiro o tabernáculo, quando já havia tabernáculo, e em volta o povo de Israel construiu seu acampamento. Quando a nuvem começava a se mover, ou a coluna de fogo começava a se mover em cima do tabernáculo, os levitas davam uma ordem soando a trombeta, e cada tribo na sua ordem levantava o acampamento e caminhava até a nuvem parar. A nuvem parou, eles construíram o tabernáculo debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo. Ok? E assim foi. Então, primeiro, paradas. Parada 1, Ramsés, cidade de Gósen. Eventos, lugar de reunião do povo. Então, eles saíram para se reunir, para sair da cidade de Gósen, que eu marquei para vocês no primeiro mapa, que era a cidade onde os israelitas moravam. Então, quando José ele foi governador do Egito, né, e entrou o povo de José lá, então entraram 70 pessoas, sim ou não? 70 pessoas. Onde que eles vão morar? Então, o que o faraó diz? José, eu tenho uma terra para o seu povo. Então, essa terra é deles, tá? Então, eles podem construir ali, morar ali. É uma terra separada do Egito, como se fosse um bairro afastado do Egito, certo? Então, por causa disso, você vai entender que por que as pragas atingiam o povo do Egito, mas não atingiam o povo de Deus. Porque eles ficavam num bairro separado dentro do Egito, certo? Então, eles se reúnem nesse determinado bairro, vamos dizer assim, que é uma cidade, na verdade, né? E agora eles começam a andar e andam até Sucote, tá? Esse N aí, quer dizer norte, sul, leste e oeste, tá? Quando eles param no primeiro acampamento, eles recebem a lei sobre a Páscoa e a primogenitura. Que leis são essas, tá?
que eles devem celebrar a Páscoa uma vez no ano, qual data, de que forma, e a primogenitura, ou seja, que cada macho, tanto dos animais, primeiro filho macho, tanto dos animais quanto dos homens, precisam ser do Senhor. Então eles precisam levar uma oferta para pagar do Senhor aquele primogênito, ok? A segunda parada, então, primeira parada, Sucote, eles saem de Ramsés, tá? Então na margem do deserto. Eventos, Deus agora manda as colunas de nuvem e fogo. Terceira parada, Pi, Airote e Baal Zefron. Cadê esses nomes no mapa? Não tem, esses nomes eles são mudados. Então você precisa pegar o mapa bíblico para entender o que corresponde hoje, qual cidade, qual nome que correspondem a esses nomes, ok? Então foi próximo a Suez que Faraó começa a perseguir, certo? Mar Vermelho, a quarta parada. 5. Mar Aelim, no deserto de Etã, na praia oriental do Golfo de Suez. Suez, você tem esse nome hoje ainda, tá? Que é o Golfo de Suez. Mas Mar Aelim são lugares onde Moisés orou e com um galho lá, ele transformou as águas amargas em águas doces. Para vocês terem uma ideia, do Mar Vermelho até Mara, eles caminham 3 dias, ok? Então parece que é pertinho, mas lembra que é uma caminhada a pé. 6. Deserto de Zin, pela praia oriental do canal de Suez, ao fundo do deserto de Etã, aconteceu a murmuração do povo, onde o povo disse: estou com saudade do Egito, lá no Egito tínhamos carnes. Deus mandou as codornizes, certo? E lá, quando Deus manda as codornizes, Deus também manda uma praga. E essa praga começa a matar o povo que estava na peregrinação, ok? E aí Deus faz a instituição também do sábado. 7. Refidim, entre o deserto de Zin e o monte Sinai. Foi onde saiu a água da rocha, a derrota dos amalequitas e a atenção de Moisés ao conselho de Jetro. Porque Jetro, até então a família de Moisés estava perdida. Então ele caminhou de Ramsés até Refidim, sem esposa, sem filhos. Aí o sogro dele encontra com ele no deserto, devolve a esposa e filhos, aconselha Moisés, certo? Eles derrotam os amalequitas naquela guerra onde Arão e um segura um braço, outro segura o outro, certo? Nessa parada. Então todos os eventos aconteciam durante as paradas. 8. Deserto de Sinai, ao pé do monte. Onde, o que acontece lá? Adoração do bezerro de ouro. Eles param, Moisés sobe, vai falar com Deus. Quando Moisés desce, eles tinham feito o bezerro de ouro. E agora Deus dá pela primeira vez as tábuas da lei, certo? Depois que ele dá as tábuas da lei, Deus também, durante a oração de Moisés, lembra que Moisés foi com Deus no Sinai? Ele dá todo o mapa, toda a planta do tabernáculo para Moisés, certo? E também institui, depois da questão do bezerro de ouro, a tribo de Levi como a tribo do sacerdote. Página 37. 9ª parada, Taberá, a 48 quilômetros a nordeste do monte Sinai. O que acontece lá? Murmurações castigadas pelo fogo, o pecado do descontentamento. Deus de vez em quando mandava uma praga lá no meio do povo, um juízo no meio do povo. 10ª parada, o que acontece lá? A milagrosa provisão das codornizes, o enterro dos cobiçosos e a eleição dos 70 anciãos, que o brote estava entre os Sinais e Azerote. Azerote, a 64 quilômetros do nordeste de Sinai. A conjuração contra Moisés, urdida por Miriam, o castigo lhe foi imposto. Quando Miriam ficou leprosa, certo? Reconhecimento através dos Espíritos. Aqui ele para. Então, de Cádiz a Barneia, olha só, acontece, eles estão muito próximos de Canaã. E aqui, Moisés manda os 12 espias, certo? Quantos anos se passa de Cádiz a Barneia? 2 anos. 2 anos se passa de Cádiz a Barneia. Essa informação não está aí, mas você pode colocar, tá? Então, de Cádiz a Barneia, 2 anos. Então, eles vão andando com muita intensidade, vai acontecer. Deus vai, mostrando com muita intensidade, contra a murmuração, contra a incredulidade, contra a falta de água doce, né? Ele vai mostrando: eu estou com vocês, manda coluna, manda fogo, manda codornizes, manda maná. Beleza? 2 anos, vivendo intensamente milagres, vivendo intensamente prova de que Deus é com eles e caminhando mesmo em direção oposta, eles estão chegando lá. Aí, aqui nesse ponto, Moisés manda os 12 espias.
dias voltam dizendo que, olha, já tinham visto mar vermelho abrir, eles já tinham visto codorniz cair do céu, maná cair do céu, terra engolir o povo. Não, ainda não. Eles ainda tinham visto Miriam ficando leprosa, certo? E sendo curada depois, porque lepra é uma doença que não tem cura. Mas quando eles param aqui neste lugar, Moisés disse assim, vai 2 espias, um de cada tribo. Os espias ficam um tempo e voltam dizendo assim, impossível entrar naquela terra. Impossível. Aí Deus fala, tá bom, Moisés, vocês vão ficar aqui até todo mundo de 20 anos para baixo que sair, morrer. Então por quê? Eles vão ficar peregrinando porque eles vão ficar dando volta? Não. Eles vão ficar dando volta por causa da incredulidade. E não vão entrar por causa da incredulidade. Então essa volta que eles estão dando agora é nas proximidades da terra. Tanto que quando Moisés morre, ele está vendo a terra de longe. Ele não está longe da terra. Mas eles ficam ali por causa da incredulidade do povo. Certo? Por causa da incredulidade do povo. Vamos lá. Agora na segunda divisão, de Cades Barnea, Monte Or, Ezion, Gerber e Regresso. Tem a referência, número 33. Então a 12ª parada, né? Em Cades Barnea, a desobediência de Moisés. E Edom nega a permissão de trânsito a Israel. Então quando eu falo que vocês precisam de mapas, né, antigos para vocês entenderem, quem eram o Edom, os edomitas? Vamos lá. Moisés está com um povo que é descendente de quem? De Jacó. Sim ou não? Presta atenção nesse raciocínio. De Jacó. Jacó muda o nome para Israel. Então, por isso, eles são chamados de israelitas. Quem era o irmão gêmeo de Jacó? Esaú. Eles não se separam? Aí, quando Raquel está grávida, Rebeca está grávida, o que Deus fala para Rebeca? Dentro do seu ventre há 2 nações. Eu vou me agradar de um e de outro não. Isso é, no Novo Testamento, isso é confirmar. Eu amei Jacó e aborreci Esaú, certo? O menor será maior do que o mais velho, não é? Então nasce Esaú e Jacó. Quando nasce Jacó, ele nasce com uma característica, ele vem agarrado no calcanhar, e aí ele é chamado de usurpador. Mas o irmão que nasce, ele tem uma característica. Que característica é? Ele é peludo e vermelho, ele é ruivo. Então, Edom significa vermelho. E todas as vezes que vocês lerem Edom, Edomita, significam os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó são primos, sim ou não? Sim. Deus, ele sempre leva alguém a juízo, mas quando você causa dano a alguém que é mais próximo de você, e isso no Novo Testamento, o mais próximo de você é os seus domésticos da fé, seus irmãos em Cristo. O juízo de Deus é maior. O peso de Deus é maior. E o que aconteceu? Os israelitas estavam andando no deserto e precisavam passar por um determinado local, que eram ocupados pelos edomitas. Os edomitas não deram passagem. Por causa disso, lá nos profetas menores, vocês vão ver uma repetição de juízo contra Edom. Aquele lugar que você não deixar Israel passar será destruído da história, do mapa. Então, centenas de anos depois, é o que acontece. Vocês estão numa civilização perfeita, completa, mas tem juízo de Deus centenas de anos depois para vocês. E este lugar que vocês estão vai ficar apagado no mapa da história. Foi o que aconteceu. Então, por esse motivo eu digo para vocês, tem lugares que nem existem mais. Quem entendeu? Então, de Cades Barnea, Canaã. Então, eles param de novo, estou no final da página 37. No Monte Or, à margem de Edom, onde se deteve o povo por um tempo. Foi neste monte que sobe Arão e o seu filho, Eleazar. E ali, Deus mata Arão. Eleazar é constituído novo sacerdote, há uma praga das serpentes, onde Moisés também constrói serpentes de bronze.
Elate, na cabeceira do Golfo de Acaba, na margem oriental do deserto de Parã, a cura dos feridos mediante a serpente de bronze colocada em uma haste. Depois, planícies de Moabe, virei a página e estou no 38. Aqui, eles estão esperando para entrar na terra prometida. Então, eu tenho aqui a profecia de Balaão, o pecado de Baal-Peor, a campanha contra Midian e Moabe, a partilha das heranças dos meses, tribos e a divisão da lei, a recapitulação das jornadas e a morte de Moisés no Monte Nebo. Na página 39, possível volta para o Êxodo. Por que possível? Porque olhando todas essas parábolas, os teólogos vêm imaginando onde eles pararam. Ok? Imaginando. Então, qual que é o ponto de partida? Ramsés, olha aí, mapa 3, página 39. Você tem aí, ó, mar Mediterrâneo grande, delta do Nilo. Delta do Nilo é por quê? O Nilo ele vem fazendo delta, certo? Gozen, que é a terra que eles habitavam. Eles se reúnem aqui, partem de Ramsés. Ó, Ramsés, Pitom, são nomes de cidades egípcias, ok? Ramsés, Pitom, ok? Então eles vão para Sucote, ou eles vão para Etã, não se sabe. Depois Pi-Hahirote, que é uma cidade egípcia também. Vão descendo, até Refidim, tá? Monte Sinai e Monte Horebe está aqui. Lembra que Deus falou para Moisés? Moisés, eu estou te chamando do Monte Horebe. Uma prova que eu estou te chamando, vocês estão de olho no mapa, né, gente? A prova que eu estou te chamando é que o meu povo virá adorar com você nesse monte. Certo? Era rota? Não era rota, mas como Deus promete, o povo tem que descer aqui, porque a nuvem e a coluna estão mandando, ok? A presença de Deus está mandando. Então vocês vão descer e vão adorar aqui, ok? Então eles sobem margeando o Mar Vermelho. Lembra que eu falei para vocês que eles atravessam o Mar Vermelho na pontinha mais fina do Mar Vermelho? Eles sobem rodeando o Mar Vermelho para atravessá-lo. Depois que atravessam, eles vêm em Edom, certo? Onde acontece aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Depois, eles atravessam Moabe, ok? E vem aqui, ó. Acha aí Monte Nebo. Monte Nebo. Quando todo mundo achar Monte Nebo, tá lá no direito, em cima. Monte Nebo. Amém? Amém. Põe o dedo no Monte Nebo. Nesse Monte Nebo aqui, ó, não tem água perto do Monte Nebo. Deus fala para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Moisés, irado, bateu na rocha. Qual que foi o pecado que deixou o povo de Israel perecer no deserto? Eu expliquei para vocês porque eles param aqui, nessa região aqui de Moabe, do Monte Nebo, de Edom. Eles ficam aqui, eles fazem paradas curtas, mas aqui eles fazem uma parada longa, para que todo mundo que não creu pereça no deserto. Sim ou não? Mas agora aqui, Moisés, ele fere a rocha. Se Deus fala para Moisés tocar e Moisés feriu, Moisés também é um incrédulo. Certo? E Moisés morre pelo mesmo motivo. Então, no Monte Nebo, tem um ponto aqui, não tem? Ele sobe no Monte Nebo. Agora vocês veem aqui, ó. Monte Nebo está riscado. Toda vez que está riscado é mar salgado. Mas no mar salgado eu vou sair um braço e pequenininho escrito assim, R Jordão. Acha o Rio Jordão? Circula ele. Circula o Rio Jordão. Está à sua direita. Eu expliquei para vocês que rios são tracinhos. São essas minhoquinhas que estão aí. Certo? Acha o Rio Jordão. Circula o Rio Jordão. A última seta está apontando direitinho para o Rio Jordão. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que tinha um Monte Nebo. Do Monte Nebo, o que Moisés via? Jordão. E depois do Jordão, do lado de lá, o que tem? Canaã, que é toda essa região. A primeira cidade de Canaã, qual é? Jericó. Tá, eu entendi o que vocês estão respondendo. Mas é a mais próxima do Jordão. Vocês estão lendo, né? De cima para baixo. Travessei o Jordão, dedicado com Jericó. Então, olha só. O povo estava esperando só atravessar o Jordão para invadir Jericó para começar as invasões.
Jericó era a maior cidade, mas eu tinha Ai, Gilgal, Hebron, Gaza, Berseba, todas as cidades aqui. E outras que não estão aqui no mapa externado. Ok? Então, eles esperam aqui por décadas só para atravessar e conquistar Jericó. Certo? Por que eles não foram? Primeiro, porque como é que você atravessa com a multidão o Rio Jordão? Precisa acontecer outro milagre, que é o mesmo milagre do Mar Vermelho, porque o Rio Jordão é um rio caudaloso, ou seja, muito volumoso. Ok? É um rio de muitos braços. E Jericó era uma cidade muito desenvolvida, com muralhas enormes. A história diz que as muralhas de Jericó eram tão grandes que carros, não é carro, né, gente? Igual vocês são. Carros é uma carroça com um cavalo puxando, né? Passavam em cima. E eles precisavam esperar o de Deus. Quando veio a coluna de fogo, pararam e o maná continuou caindo. Sinal, devemos permanecer aqui. Ok? Então Moisés, ele morre aqui no Monte Nebo. Ele só olha. Então o ministério de Moisés termina onde? Rio Jordão. Olhando para o Jordão. O ministério de Moisés termina no Jordão. Ok? O ministério de Moisés termina no Jordão. E o ministério de Jesus começa onde? No Jordão. Ok? Então, quando eles atravessam, o que vai acontecer? Moisés morre, Deus levanta Josué. Josué é um guerreiro, né? Moisés é um profeta. Josué é um guerreiro. Deus diz o seguinte: pega os levitas que carregam a arca nos ombros. Quando eles colocarem o pé no Jordão, o Jordão vai secar igual o Mar Vermelho secou. E vocês vão atravessar. Mas no momento que vocês estiverem atravessando, vocês vão pegar 12 pedras do Jordão e vão fazer o memorial. Aí a Bíblia diz o seguinte: e este memorial está aqui até os dias de hoje. Pergunta: se eu for lá na entrada, né, depois do Jordão, esse memorial vai estar lá? Não, porque quando, né, é escrito até os dias de hoje, quer dizer que até a data onde aquele texto foi redigido. Então aquele texto foi escrito, no dia que aquele texto foi escrito, aquele memorial estava lá. Não quer dizer que hoje vai estar lá, não. Certo? Então eles atravessam, pegam 12 pedras, fazem o memorial. Todo o povo passa a pé e agora eles vão rodear Jericó. Eles montam um acampamento e vão rodear Jericó, que vai ser a primeira invasão. As invasões subsequentes. Ai, por exemplo, é uma invasão subsequente, que é uma cidade muito menor que Jericó. Ok? Agora, o que a gente precisa entender? Que não foram as 12 tribos que atravessaram e ficaram. 2,5 tribos ficaram do lado de lá do Jordão. Certo? E as outras tribos ficaram do lado de cá. Ok? Aqui, a partir da página 39, vocês vão ver algumas referências. Tá? Ramsés, Sucote. Onde está na Bíblia essas referências que nós acabamos de ler? Então, Sucote está lá em Reis, está em Gênesis, está em Josué, está em Crônicas. Etã, onde está Etã? Está em Êxodo, está em Números. Mar Vermelho, né? Onde está o Mar Vermelho? Refidim, Cades Barneia, ok? Então agora nós estamos no capítulo 4, Canaã. Canaã, a terra que manda leite e mel. Vamos lá? A terra de Canaã. O nome Canaã, então, se refere a Cã. De onde veio o nome Canaã? Sem, Cã e Jafé. De onde eram os israelitas? Descendentes de Sem. Agora os cananeus, descendentes de Cã. Ok? Canaã é o nome mais antigo do que conhecemos hoje por Palestina. Qual que é o nome de Canaã? Canaã, então, não é uma cidade. Canaã, então, não é um país. Canaã é uma extensão de terra, certo? É uma região que hoje é conhecido como Palestina. Na página 45, então, você tem o mapa 4. Eu vou ler um trecho da página 44, depois vamos para o mapa 4.
Página 44, o texto é o seguinte: consequentemente, não é surpreendente achar uma população misturada naquela terra. Cidades de Canaã, tales como Jericó, Dotã e outras, foram ocupadas séculos antes dos tempos patriarcais. Então, antes de Abraão nascer, né? Então, a gente precisa pensar que o povo de Israel não era uma nação ainda montada, civilizada, com suas casas, com suas leis, com seus reis, com seus líderes, não. Mas antes de Israel se estabelecer como nação consolidada, os outros povos do mundo já eram nações consolidadas. Já tinha moeda de troca, já tinha sua própria língua, já tinha sua forma de escrita, já tinha seus líderes, seus reis, seus exércitos. Israel não. Israel começa do zero. Então, de onde Abraão foi tirado, era uma cidade consolidada, com seus líderes, sua moeda, seu comércio, suas casas, certo? Canaã vai começar, Israel vai começar do zero. Então, as cidades que eles estão invadindo são cidades já antigas, tá? Então, são civilizações concretas. Israel, não. Israel é um povo nômade, ok? Com o primeiro grande movimento semítico ocorreu na Mesopotâmia, parece provável que os amorreus estenderam seus estabelecimentos para a Palestina. Durante o Reino Médio, os egípcios avançaram seus interesses políticos e comerciais até chegar na Síria pelo norte. Muito antes de 1500 a.C., o povo de Caftor ficou estabelecido sobre a planície marítima. Não menos entre os invasores foram os hititas, que penetraram em Canaã, procedentes do norte, que apareceram como cidadãos bem estabelecidos quando Abraão comprou a cova de Macpela. Então, o que está dizendo? Que Canaã era uma cidade consolidada. Foram acontecendo eventos ali ao redor de Canaã que fizeram com que muitos povos fossem Canaã. Então, quando Deus fala o povo que vai dar a eles livramento, ele diz assim: eu estou contra vocês, contra os jebuseus, contra os heteus, contra os amorreus, certo? Contra tudo que é eus e contra tudo que é itas. Porque são vários povos que estão ali, enquanto Israel é uma nação única, sem miscigenação. Miscigenação é mistura de raças, mistura de povos, tá? Mapa 4, então. Vamos lá? No mapa 4, vocês vão achar agora, entre o Mar Salgado e o Mar de Quirinete, o Rio Jordão. Vocês vão achar o Rio Jordão. Acharam o Rio Jordão? Então, quando vocês acham o Rio Jordão, vocês circulam o Rio Jordão. Agora vocês vão achar Sucote. Acharam o Sucote? Então, façam uma seta de Sucote para baixo e vocês vão com essa seta até Jericó. Acharam Jericó? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Reage, gente. Então, ó, de Sucote a Jericó. Rio Jordão tá aqui, olha para mim. Rio Jordão tá aqui. Mas do Rio Jordão sai o braço, sim ou não? Sim. Eles não atravessaram o Jordão assim, eles atravessaram o braço do Jordão. Porque eu peguei aquele mapa, né? O autor do livro pegou o mapa anterior e deu um close no mapa. Ó, ele pegou o mapa anterior que está aberto, deu um zoom no mapa, para que vocês agora entendam só essa parte da travessia para chegar em Jericó. Certo? Ou não? Então vamos observar agora os arredores do Rio Jordão. Do lado de lá, se você pega onde está escrito Fenícia, pega aí. Pegou? Pegou? Já não é território israelita. Agora, se vocês pegam de Fenícia para baixo, da Fenícia para baixo, e vocês vão descendo até Judá, acha Judá. Dessa Fenícia para baixo, até Judá, tá? Agora acha Berseba. É a terra que Deus deu para o seu povo. Olha a extensão. É grande ou é pequeno? É grande. Mas agora de Judá para cima é onde o reino vai ser dividido. Certo? O reino vai ser dividido. A parte hoje que sobrou para eles é só essa região de Judá. Ok? Acha Jerusalém. Então a extensão de terra hoje dos judeus
Deus ela é pequena. Originalmente ela era grande, mas agora ela é pequena. Ok? E onde se desenrola dentro da Palestina todos os eventos do Novo Testamento é essa região de Judá. De Judá para cima já era Samaria, de Judá para cima no Novo Testamento vai citar muito pouco. Tá? No Antigo Testamento você tem Samaria, você tem Siquém. Tem uma parte importante da história da filha de Jacó aí. Você tem Siló, Betel e Ai, que é onde a arca fica, onde o tabernáculo fica, onde mora Samuel, tá? Mas agora o trecho que eles têm de posse, que eles lutam por ele, é esse pequeno trecho aqui, tá? Vocês vão observar que a Fenícia não é território israelita. Tiro e Sidom também não, ok? Olha Ramá, onde está Ramá, morada de profeta também, né? Agora, Asdod, Gaza, Ascalon são cidades da Filístia, que é onde Davi se refugia correndo de Saul, certo? Agora perto, vocês vão observar que em volta vocês têm Edom, vocês já sabem quem é Edom, Moabe, vocês já sabem quem é Moabe, certo? Outros nomes de Canaã, estou na página 46, é Palestina, Terra da Promessa e Terra Santa. Isso aí está muito óbvio, tá? Agora eu estou no capítulo 5, os vizinhos, os povos vizinhos de Israel. Gente, se eu terminar a aula antes do pastor Lucas chegar, eu vou dar um intervalo para vocês esticarem a coluna, ir no banheiro, tá? Eu combinei com ele às 9. São 5 para as 9, ele ainda não me respondeu. Mas eles vão chegar, ele vai chegar, tá bom? Vamos lá, os povos vizinhos de Israel. Página 57. Tudo que eu expliquei para vocês, que vocês colocaram o dedinho no mapa, agora, em vez de eu dar o zoom, eu vou tirar o zoom do mapa e estou olhando de cima o mapa, tá? Então, o último mapa que vocês viram é o mapa com zoom. Agora é o mapa sem o zoom. Acharam aí o mapa na página 57? Reino de Israel e Reino de Judá. Tudo que está Reino de Israel e de Judá, de início, era o quê? Era ligado, não tinha essa divisão. Veja aí onde está Reino de Israel, viram? Reino de Israel não tem uma parte. Vocês conseguem achar o Jordão aí? Vocês conseguem? Conseguem? É uma linha que vai passar no Reino de Israel. Vocês veem que depois do Jordão ainda tem uma parte que está pretinha? São as tribos que ficaram depois do Jordão, certo? 2 tribos e meia, certo? Em volta agora, esquece essa divisão entre Israel e Judá e olha em volta. Olha em volta. Olha. Aí vocês vão ver o seguinte: estado dos filisteus, tribos árabes, reino de Edom, reino de Moabe, reino de Amon. Acharam o reino de Amon? Reino arameu, tribos aramaicas, império assírio e tribos nabateias. Gente, essas tribos nabateias vocês vão ver lá no período interbíblico. Eu falei para vocês essas tribos nabateias aí, então não veio o caso na aula de hoje, tá? Mas se vocês vão observar que o rio Jordão, na sua maior extensão, ele corta o território israelita. Sim ou não? O rio Jordão é água doce, logo ele está no ápice da crescente fértil. Pensa comigo. Rios servem para a fertilidade da terra, sim ou não? Sim. Para qual outra coisa rio serve? Para navegação. Então é uma estrada marítima que facilita a rota comercial naquela região, sim ou não? Mas o povo israelita é um povo muito difícil de lidar. Porque eles não abrem o que é deles para ninguém, por causa da teocracia que impera lá, certo? O povo que não entende isso vai fazer o quê? Guerrear. Por que os filisteus guerreiam tanto com Israel? Porque não gostam de Israel? É porque querem a terra.
Vocês querem trocar? Não, porque foi essa terra que Deus deu para Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim: Abraão, você vai percorrer a terra. Então Abraão, ele peregrina toda essa terra. Por que Abraão ele não para? Porque Abraão está tomando a terra pela fé. Aonde ele passa, ele está tomando a posse da terra pela fé. E Deus está falando para Abraão: essa terra será dos seus descendentes. Fica aqui uns dias, fica aqui uns dias, fica aqui uns dias, porque onde você pôr o seu pé, os seus descendentes vão tomar por herança. Então até hoje, por que o Hamas fala para Israel: troca de lugar? Ele diz: não, porque essa terra é que Deus deu para o nosso pai Abraão. Nós vamos ficar aqui. E aqui é a nossa terra. E acabou. Tá? Agora, de onde veio esses reinos? Alguns reinos já eram estabelecidos, tá, na peregrinação de Abraão. Outros não. Quando Abraão sai com seu sobrinho Ló. Sim ou não? Mas Deus tinha um plano só com Abraão. Ainda que Ló fosse um homem justo, porque a Bíblia diz que Deus livrou o justo Ló. Sim ou não? Ainda que Ló fosse um homem justo, a sua família não era temente a Deus, né? Então ele foi morar em Sodoma. E ali, Deus, por causa do justo Ló, mandou 2 anjos na cidade de Sodoma. Sim ou não? E aí ele foi saindo com as suas filhas. Ele tinha 2 filhas. Os genros quiseram ir? Não, eles zombaram de Ló quando Ló chamou: Sodoma vai ser destruída. E Deus mandou um aviso: nós precisamos sair. E o que os genros fizeram? Riram de Ló. E a esposa de Ló estava saindo e Ló tinha 2 filhas. Certo? A esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal. E ele foi habitar nas montanhas de Zoar. Não foi? Deus mandou ir para um lugar e falou: não, para aquele lugar eu não vou, então deixa eu ir habitar nas montanhas. Quando chegou lá, as filhas olham e dizem assim: como é que vai fazer com a descendência do nosso pai? Vamos embriagar o nosso pai, vamos ter relações com o nosso pai e vamos ter filhos do nosso pai. Não foi isso que aconteceu? Então primeiro foi a mais velha, depois foi a mais nova. Então olha só, os amonitas são descendentes de Ló. De que forma? Estou na página 50, na referência de Gênesis 19, 20 e 32, que diz: vem, demos ao nosso pai vinho a beber, deitemos-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. A filha mais nova deu à luz a um menino. Esse menino se chamou Ben-Ami. Está na página 50. É só você circular. Ben-Ami teve filhos e netos e bisnetos. E Ben-Ami deu origem a um povo. Que povo? Os amonitas. Então você pode voltar na página 57 e escrever assim: o reino de Amon, descendentes de Ló com a filha mais nova. Logo abaixo, colado no reino de Amon, na página 57, você tem aí o reino de Moabe. Sim ou não? Vou dar tempo para vocês escreverem. Sim ou não? Os moabitas, eles são descendentes de Ló com a filha mais velha de Ló. Certo? A primogênita, Gênesis 19:37, deu à luz a um filho que se chama Moabe. E este é o pai dos moabitas até hoje. Só que o reino de Moabe e o reino de Amon são próximos. Sim ou não? Vamos para a página 57 agora e olha para lá. Olha para o mapa. Olhou para o mapa? Qual reino é mais perto de Judá? Amon ou Moabe? Moabe. Que cidade importante fora de Jerusalém eu tenho em Judá? Cidade de Davi. Meu Deus. Cidade de Davi. Belém. Belém fica em Judá. Teve fome em Judá. Lá tinha uma mulher chamada Noemi, que tinha 2 filhos. Teve fome. Eles peregrinaram para o reino de Moabe. Veja aí, não é perto? Quem foi que saiu do reino de Moabe? Ruth. Quando ela volta para Belém, porque está vendo que é divisa? É fronteira, Moabe com Judá. Então é fronteira, Belém com Moabe. Ruth, órfã, fica.
Mas Ruth volta para Judá, em Belém. Belém é a cidade que nasceu. Aí Ruth vai casar com Boaz. Boaz e Ruth vão ter um bebê que vai chamar Obed, que vai ter um bebê que vai chamar Jessé, que vai ter um bebê que vai chamar Davi, que vai ter um bebê que vai chamar fulano, ciclano, que vai ter um bebê que vai chamar Jesus. Tá bom? Certo? Outros eventos relacionados ao Moabitas, eles foram derrotados pelo rei Saul, pagaram tributos a Israel no reinado de Davi. O rei Salomão se casou com uma mulher moabita, estou na página 51. Azael, rei de Arã, conquistou os territórios moabitas de Israel. Edomitas, reino de Edom, página 57 de novo, fica logo abaixo de Judá. Certo? Aí você vai ver que o seu livro traz os edomitas no passado. No passado. O território de Edom estava localizado, certo? A história da formação dos edomitas inclui grande mistura de raças. Os casamentos mistos se deram com os hititas, certo? Ok? Filisteus, bem do mapa, página 57. Os filisteus, gente, pelo mapa que nós vimos, pela tabela que nós vimos no capítulo 1, os filisteus, eles são descendentes de Cã. São descendentes de Cã. Ok? Eu vou ler Juízes 13:1, que está na página 53. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Qual era a premissa, qual era a validação para os inimigos do povo de Israel invadirem Israel? Deus permitiu. Qual que é essa permissão de Deus quando Deus entregou aos filisteus, aos moabitas? Quando o povo fazia mal aos olhos do Senhor, Deus retirava a sua mão de proteção. E aí Israel ficava vulnerável, porque Israel não é maior em força militar do que as outras nações. Por exemplo, a Bíblia diz, lá nos livros de Samuel, que havia um tempo que não havia ferreiro em Israel. Espada, escudo, couraça eram feitos de quê? De ferro. O que o ferreiro fazia? Lança, espada, escudo, flecha, certo? Aí o que os israelitas tinham que fazer? Tinham que atravessar a fronteira, que fazia divisão tanto com Israel como com Judá, iam lá nos filisteus e pedir: nós queremos encomendar tantas armas, nós queremos encomendar tantas flechas, tantos escudos, certo? E aí o povo de Israel voltava com essas encomendas, porque não tinha ferreiro em Israel. Então isso nos dá a ideia de que Israel tinha uma força militar pequena. E os filisteus sabiam disso. Mas a maior força de Israel não era a força militar, era o braço de Deus. Lembra de Davi e Golias? Era o braço de Deus. Mas quando Deus tirava sua mão de proteção, era quando não tinha profeta que falava: pode ir que o Senhor vai dar vitória. Não tinha um Davi cheio do Espírito Santo. Não tinha um rei, né, como Josafá, que entrava e orava, como Ezequias, que entrava e jejuava, que rasgava as vestes perante o Senhor. O que eu tinha? Eu não tinha ninguém em oposição. Então Deus falava assim: pode ir, que vocês não vão encontrar resistência. Sempre a resistência do povo de Israel era uma resistência espiritual. Era uma resistência espiritual. Quando não havia posicionamento, Deus falava assim: pode ir, não tem ninguém na brecha. Por isso que Ezequiel escreve que Deus diz: eu procurei um homem, um único, para que estivesse na brecha, não achei nenhum. Certo? Então os filisteus, os conflitos entre filisteus e hebreus impulsionaram a formação da monarquia em Israel. Então os filisteus estão atacando, e o povo diz assim: não, peraí, não tem um homem, olha essa aplicação, que vai na frente da batalha. Qual que era o feito perfeito de Israel? Vamos entrar diante de Deus, né? Não foi assim que Josafá fazia? Não era? Assim que Ezequias fazia? Não era? O que eles fizeram? Vamos procurar um rei. Porque o que o rei vai fazer? Vai montar o exército, vai armar o exército, vai recolher impostos para que o exército tenha subsídios de cavalarias, tenha subsídios para os generais, tenha subsídios de espada, de escudo,
vai coordenar a guerra. Com estratégia militar, ok. Aí, o que eles vão para Samuel e falam? Dai-nos um rei para que nós possamos ser iguais às outras nações. E Samuel se entristece. Certo? Porque o que Samuel mandava, eles não obedeciam. Aí Deus fala assim: Samuel, dá a eles o rei. Eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Aí eles tiveram na vontade permissiva de Deus, Saul. Saul era um homem de guerra, assim como seus filhos. Mas ele era um homem que deixou a vaidade entrar no seu coração e se desviou dos caminhos do Senhor. Quando Saul vai oferecer o sacrifício, e Deus disse através de Samuel para Saul: a partir de hoje passou de você o rei. Se você fosse obediente, eu confirmaria a aliança com a sua família, mas como você é desobediente, porque para mim, Saul, mais vale a obediência do que o sacrifício. Agora, eu já estou levantando um homem segundo o meu coração. Samuel vai para casa, ora por Saul, ora. Aí Deus fala assim: Samuel, até quando você terá as dores de Saul? Eu já rejeitei. Pega o seu vaso de azeite e vem para Belém, porque lá tem um homem. Davi fazia parte do exército de Saul? Não fazia. Ele não fazia parte do exército de Saul. Mas o homem, segundo o coração de Deus, fazia o que para a batalha? Primeira batalha, sozinho e Deus. Com Deus é maioria. Você vem contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Outras batalhas, ele lutava com o exército de Saul e vencia. Batalhas no território da Filístia. Como que eram as batalhas? Perseguirei os inimigos, Senhor. Pode perseguir. Você vai alcançar. Perseguirei os inimigos, Senhor. Ainda não. Mas espere o farfalhar das amoreiras, porque quando eu der um sinal no vento, persegue que você vai alcançar. Certo? Davi está no fim da vida. O que Davi faz? Censo do exército. Vaidade de coração. Aí o que Deus manda? Uma praga no meio do exército. Porque o homem, segundo o coração de Deus, ele vai ser regido pela vontade do Espírito. Então a teocracia, ela não deixa de operar. Ela muda a representatividade do profeta para o rei. Certo? Do juiz para o rei. Ela vai mudar a representatividade. Mas a teocracia, ela ainda continua até quando Deus quer. Então, quando não há um homem posicionado, e assim acontece com os reis de Israel. Eles são entregues nas mãos dos inimigos. Certo? Ok? Agora tem o Líbano. A Síria, Gileade e Bazã. Ok? Síria, Gileade e Bazã. O Líbano significa ser branco. Tá? Os cedros do Líbano. O que tem de geografia aqui no Líbano? Cedros do Líbano, montanhas do Líbano. É um lugar de geografia importante para construções, ok? Criaram o primeiro alfabeto e as suas principais cidades eram Tiro e Sidom, Biblos e Arpad. Biblos é a cidade que originou o nome Bíblia, ok? Biblos é a cidade que originou o nome Bíblia, por ter uma extensa e vasta biblioteca que guardava muitos livros e inspirou o nome Bíblia. Síria é diferente de Assíria, tá bom? Síria é diferente de Assíria. A principal região da Síria é Damasco, que possui o mesmo nome até hoje. Gileade é de onde veio o profeta Elias, das montanhas de Gileade. É uma cidade, é uma região montanhosa, de onde tinha remédios e bálsamos e nasciam ervas raras para fazer bálsamos, para fazer empastos, ok? E Bazã é um território lá a leste do Rio Jordão e ao norte do rio Jarmuk. Moisés descreveu as cidades ali existentes no seu tempo como fortificadas, com altos muros, portas, ferrolhos, povoadas por gigantes. No entanto, Bazã também foi conquistada pelos israelitas na terra prometida. O solo era muito fértil, havia um campo de cultura para tribos e pastos para rebanhos, ok? O mapa da página 57 está todo comentado,
E a aula que vem vocês vão ter com o pastor Mário aqui em seguida. Gente, vamos levantar? 9h15.